Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. O mercadão europeu agora, né, com essa janela aberta de transferências, resultados em tempo real, as estatísticas, notícias do time do seu coração, logicamente estamos falando do Flamengo, os melhores momentos após cada partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, de qualquer equipe que você queira acompanhar da Série A, você pode assistir os vídeos em alta definição, né? Então os melhores momentos em alta definição. Então tudo isso, cara, e o famoso muito mais, lá no aplicativo do OneFootball, e o link está aqui na descrição, é só você baixar e é gratuito, beleza? Vamos falar sobre o Wendel, né? O Wendel que a diretoria do Flamengo, ela vai buscar alguns jogadores do mercado, né? Já externou isso, já falou isso diversas vezes. E entre alguns desses jogadores, a gente sabe que o Flamengo está interessado em contratar volantes. E dentro desse pacote, várias possibilidades que tem de volante, o Wendel é um jogador que o Flamengo está interessado, é um jogador que o Flamengo quer buscar, sabendo, né, de tudo aquilo que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia. O Flamengo, inclusive, contratou o Ayrton Lucas, contratou o Pablo. Mais recentemente, o Corinthians contratou o Yuri Alberto, que também era do Zenit, mesmo clube do Wendel, jogavam juntos, né? Tem muitos brasileiros, inclusive Douglas Santos também jogava lá, Claudinho, Malcom, enfim, vários brasileiros, né, jogando no futebol russo, e inclusive jogando no Zenit. Então, o Wendel é o jogador que o Flamengo quer contratar, é este volante que o Flamengo quer contratar. Fizemos então uma análise sobre ele, sobretudo agora, como ele tem jogado no futebol russo, e a gente vamos entender, relembrar, né, reconhecer algum desses aspectos do Wendel, que certamente seria uma peça que o Flamengo precisa, né? Eu acho que já tem um reconhecimento de todo mundo que vai acompanhando o Flamengo, ver como o Flamengo precisa de volantes e tal. Então vamos lá. O Wendel, como ele estava jogando lá no Zenit, o Zenit trabalha com dois volantes para sair ali mais a bola, né? Um parênteses importante, cara. Mais pra frente, quando o Cebolinha estiver disponível, o Everton Cebolinha, a partir dali do dia 18 de julho, eu acho, é um palpite, tá? Eu acho, não é uma informação. Eu acho que haverá uma mudança na formação do Flamengo. Porque o Cebolinha automaticamente vai cair pelo lado esquerdo e o Arrascaeta, uma questão lógica, vai cair por dentro. Então eu acredito que nós vamos ver um Flamengo no 4-2-3-1, mas isso aí é pra depois, tá? Então o Zenit joga meio que desta forma, né? Com dois volantes, um era o Wendel e o outro é o colombiano, Vilmar Barrios. Então eles ali faziam dupla, né, de volante. O Wendel, um jogador trabalhando com a 8, né, jogando com a camisa 8 e fazendo funções de fato de um camisa 8, tá? O que chamou muito a minha atenção é a velocidade. Ele continua com esse jogador veloz, motorzinho, mas não é um motorzinho para levar para o mau sentido, é um motorzinho no bom sentido, um jogador que ocupa muitos espaços, não à toa que o mapa de calor dele, a gente vê, né, ele ocupando várias faixas do campo, e com a bola no pé, como a gente também pode ver, é um jogador de mobilidade, né, toca, avança. Eu acho que essa ocupação de espaço do Wendel, que ele vai mostrando com a bola, é muito importante, porque é um jogador que não fica ali parado. Eu vi ele um pouco mais parado, aí tem que entender como é que é o contexto. Pô, tu vai analisar 20 jogos, não é o suficiente, você tem que entender o contexto, a ideia do técnico. Me parecia um pouco disperso em alguns momentos quando ele estava sem bola, principalmente ali meio que na saída. Talvez ele nem participe da saída, como realmente ele não participava tanto. Aí parecia estar um pouco disperso, mas assim, não tem validação nenhuma essa minha observação, porque eu não sei qual é o contexto do Zenit. Então, de fato, não tem validação nenhuma, mas uma curiosidade que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então ele, né, esse cara que toca, passa, avança, sempre encarando o jogo, sempre dominando o domínio orientado, que a gente fala que é muito importante para esses jogadores que têm esse poder de automação no time, pra frente. Então é muito isso. Inclusive ele vai pisando também próximo lá ao último terço, porque é um cara também de muita mobilidade. Do arranque, essa jogada é muito interessante do Wendel, porque ele recebe a bola, né, ele faz essa recuperação e aí vai avançando e vai conduzindo, jogador de velocidade, que mostra habilidade. Eu tinha mostrado isso, né, inclusive na curtíssima passagem que ele teve no Fluminense, no início da sua carreira aqui no futebol brasileiro, ele havia se destacado assim, havia marcado inclusive alguns gols, né, agora nem tanto, ele não tem feito mais tantos gols comparado ao que ele fez no futebol brasileiro, mas ele já tinha mostrado muito talento. Um outro ponto, muito destaque que eu tenho sobre o Wendel é sobre a sua idade, cara. Assim, não lembrava. 24 anos, ele tem apenas 24 anos. Então é um jogador ainda muito jovem, ainda pode melhorar, né? Ainda pode evoluir ainda mais. Essa jogada também é muito interessante pelo Campeonato Russo. Ele faz ali o desarme, né, na sua área e vai embora. Ele tem velocidade, ele tem essa condução curta, né? Um jogador
tem essa condução, ele vai, abre ali pelo lado direito, tem ali como um apoio dentro da área. Na composição, né, isso é muito importante que a gente está falando do Flamengo, é uma composição que ele faz a marcação por zona, né, o modelo de marcação do Zenit é uma marcação por zona, então é importante a gente entender, porque se fosse uma marcação, ele acostumado numa marcação individual, ele vai para um time marcando por zona ou vice-versa, haveria uma ruptura de um estilo de jogo, então a marcação por zona é aquilo que é mais utilizado, então, tanto no Zenit quanto no Flamengo, ou possivelmente... Ele assinando um contrato longo com o Flamengo, ele vai ter muitos técnicos, né, no Flamengo. A grande maioria dos técnicos marcam por zona, então assim, já tá acostumado. Uma outra relação assim que eu tive, que eu vi muito bacana e o pessoal gosta, né, dessas comparações. Qual o modelo, né, de volante que ele é? Eu diria assim, o Elias, não sei se vocês vão lembrar, ex-Corinthians, ex-Flamengo, ex-Atlético Mineiro, eu acho que cabe a comparação pelo modelo de jogo, que é um condutor também de bola, um jogador de velocidade, mas é aquele motorzinho, né, no bom sentido, né, aquele cara que constrói, que também desarma, enfim, então eu acho que o Wendel é um pouco disso. O Zenit marcava com 2 linhas com 4, aí ele fazia essa composição, né, ao lado do Barrios, o Claudinho fazia a recomposição de um lado esquerdo, o Malcom fazia pelo outro lado, então eles formavam ali praticamente uma linha sul-americana com quase todos os brasileiros, né, com 3 brasileiros e um colombiano, eles faziam essa composição mais marcando por zona, é muito parecido. Então eu acho que assim, pela necessidade que o Flamengo tem, fica claro o interesse e pelo que o jogador tem demonstrado, ele que logo que saiu quando o Fluminense, ele foi pro futebol de Portugal, jogou no Sport, foi comprado por 7 milhões de euros, foi muito bem, cara, no Sport, e no à toa teve esse investimento agora, né, no futebol russo, comprou por 20, pagando quase 3 vezes mais, então mais uma vez um clube português fazendo bons negócios com o jogador sul-americano, né. Então, assim, bem, né, não precisa ter melindre, falar a realidade. Se não tivesse esse problema envolvendo nessa guerra, envolvendo Rússia, envolvendo ali a Ucrânia, alguns jogadores não iriam voltar nesse momento. Entre esses o Yuri Alberto e, é claro, o Wendel. O Flamengo não teria essa capacidade e o Zenit não venderia nesse momento. É claro que tem essa questão que influencia demais, que aí abre uma possibilidade, abre uma porta para ele retornar. Porque é um jogador ainda muito novo, que teve um altíssimo investimento recente, né, cerca de 20 milhões de euros. Então é uma oportunidade, não à toa o Flamengo ali tá de olho, e a diretoria do Flamengo tá de olho, quer o Wendel, então existe uma grande possibilidade como essa. Havendo uma confirmação, essa negociação andando cada vez mais, a gente traz mais princípios do jogo dele, mas eu acho que a gente já trouxe um pouquinho, já trouxemos um desenho tático, de um conhecimento e reconhecimento do que é o Wendel. Fechado, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, de inscrever-se no canal, amigo rubro-negro que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, que também é muito importante. Tamo junto, obrigado pela força, valeu!